Olá, está começando aqui mais um podcast sobre o estudo da palavra. E hoje eu quero falar sobre uma pergunta que me fizeram na minha rede social e você também pode fazer. Não somente perguntar, mas também fazer a sua crítica ou a sua autocrítica ou deixar aí um joinha. Mas antes eu lhe peço que você possa acompanhar o meu canal para que esse vídeo tenha um melhor engajamento dessa televisiva, seguir esta plataforma, onde você possa entender um pouco mais e tirar suas dúvidas sobre o que há na Bíblia, o que é dito e o que é falado, muitas vezes sem o conhecimento, onde há muitas passagens bíblicas que explicam e outras que deixam dúvidas. E esta é uma dúvida que me fizeram a pergunta. Fique com a vinheta do programa e eu já volto. A pergunta que me fizeram dessa vez é uma pergunta que muitos costumam fazer sobre a questão de Jesus Cristo ter uma família, onde Maria teve filhos, onde José teve filhos, ou se José era até viúvo antes de ter o seu relacionamento consumado e confirmado com Maria e já havia com ele um ou dois filhos. Há uma série de coisas, de textos e contextos que nós iremos conversando e explicando aos poucos o que se encontra na Bíblia, o que se encontra em outros livros que são pesquisados e entram com esses detalhes. Mas vamos falar sobre o que está na Bíblia. Vamos falar sobre os filhos de Maria, os irmãos de Jesus. Vamos compreender o porquê Jesus pede para João, ao ser crucificado, que era o único que estava ali presente naquele momento, junto com Maria, como homem, como seu seguidor, como discípulo. Por qual motivo Jesus pede para o seu discípulo João cuidar de Maria, dizendo para ele que eis aí a sua mãe e mulher, se dirigindo a Maria, eis aí o seu filho. Vamos compreender um pouco os motivos. Vamos primeiro ler esta passagem para entendermos por que não havia um outro familiar ali, porque a palavra não cita mais José a partir dos momentos que Jesus começa a fazer a sua missão. Ou seja, o seu pai, o carpinteiro José, com certeza já não estava mais presente na vida deles. Mas havia outras pessoas da família. E vamos agora compreender isto, para que as dúvidas que vocês têm possam ser aí, elas resolvidas. Vamos ler em João capítulo 19, no versículo 26 e no versículo 27, que diz assim: Jesus ele estava pregado na cruz e ele já sentia que seu tempo estava findando. Ele olha então para sua mãe e diz: ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse-lhe a sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então nós já começamos a compreender aqui que Jesus não estará mais presente ali junto de sua mãe e dos discípulos e nem de sua família. Ele diz para João, que estava como discípulo dele, que João pudesse cuidar. A preocupação de Jesus ali era cuidar da sua mãe, que alguém que estava ali cuidasse, pois a sua mãe estava agora, naquele momento, vendo que o que estava acontecendo com ele não era nada agradável, não era nada bom. Então, por este motivo, Jesus queria que alguém mais próximo ali dele pudesse cuidar de sua mãe, já que seus irmãos não estavam presentes por algum motivo. E nós vamos começar a entender e compreender os motivos que a família de Jesus, os seus irmãos, não estavam ali. Vamos ler uma outra parte agora, que está separado aqui
Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 20, diz assim: E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe, teus irmãos que querem ver-te. Então, aqui em Lucas, já cita que além da sua mãe, Maria, estavam também lá fora os seus irmãos. Esses irmãos, nós vamos começar a compreender e entender os motivos que eles estavam com a mãe naquele instante, mas na hora da crucificação eles não estavam. Porque como Jesus estava começando a incomodar os sacerdotes, estava começando a incomodar alguns reis, estava começando a incomodar algumas lideranças. Isso faz com que seus irmãos, dentro da sua família, começassem a não querer mais acompanhar a mãe aonde Jesus estava ministrando, aonde Jesus estava operando as maravilhas. Então nós vemos que nesta passagem Maria estava com os irmãos, mas há uma outra passagem que cita os motivos. Vamos dar mais uma olhada aqui agora em Marcos, no capítulo 6, no versículo 3. Vamos dar uma olhada aqui em Marcos, capítulo 6, no versículo 3. Olha aqui o que o pessoal fala aqui. Ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Então aqui já cita 4 dos irmãos homens da parte de Jesus com Maria. Mas ele teve também irmãs. Então ele complementa. E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam dele? Então, aqui em Marcos, nós já vemos aqui o motivo que a família de Jesus, ou seja, os seus irmãos, não estavam acompanhando, não estavam junto dele, principalmente na crucificação. O receio e o medo de serem comparados a seu irmão, o receio e o medo de serem perseguidos, de serem colocados também ali como seguidores de Jesus, fez com que eles não mais acompanhassem o seu irmão já no início da sua peregrinação. Então, quando Jesus pede para João tomar conta de Maria, é porque os seus irmãos não estavam auxiliando ali naquele momento. Seria por pouco tempo, porque nós vamos ver aqui na frente. Porque há uma outra passagem que cita, onde o próprio Jesus diz que os irmãos não criam nele. Os irmãos não acreditavam no que Jesus estava fazendo. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim, ó, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Mais uma passagem que cita dos irmãos de Jesus. Então, aqui, nesta passagem, após a crucificação, após Jesus ter sido ressuscitado, os irmãos começam a mudar o pensamento, começam a seguir a Jesus, começam a acompanhar a mãe aos lugares que ela vai. Mas eu quero encontrar aqui com vocês uma outra passagem ainda que fala sobre essa questão. Em João, no capítulo 7, no versículo 5, ele diz assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então esse era o motivo, olha, e é o próprio Jesus que fala isso. Porque esta passagem, que nem mesmo os irmãos criam nele, são os motivos que faziam com que os irmãos de Jesus não acreditassem. A própria família dele estava em desacordo com a missão que Jesus estava fazendo. Possivelmente com medo, com receio de serem perseguidos, de serem apedrejados. Os próprios discípulos, onde aconteceu com Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes ali, muito próximo dele, e já tinha sido avisado sobre isso. Então nós vemos que Jesus, o ministério dele, não foi diferente do meu e do seu, onde a nossa própria família, muitas vezes, ela não crê, ela não acredita naquilo que estamos fazendo. Então essa pergunta,
que foi deixada. Se Jesus tinha irmãos por parte de Maria, ela está respondida na Bíblia. Jesus tinha irmãos, nós podemos contar aqui como 4 irmãos de Jesus, que é José, Judá, Tiago e Judas, e mais 2 irmãs. Seriam 4 homens e 2 mulheres. Mas há outros contextos, há outros livros que chegam a falar que José era viúvo antes de se relacionar com Maria. Há outros textos que dizem que José tinha mais filhos, no mínimo 2. Eu não quero entrar neste detalhe de José agora, se ele tinha filhos, se ele era viúvo. Será um outro vídeo que irei fazer. A única coisa que quero falar agora, neste momento, é da pergunta que me fizeram. Se Jesus tinha realmente irmãos, se os seus irmãos acompanhavam ele em algumas peregrinações e missões que ele faziam, os motivos que Jesus estava ali sendo crucificado e seus irmãos não estavam presentes. Então, essa, por enquanto, é a explicação que eu quero deixar para vocês nesse podcast. Aí eu te pergunto, você que está nos acompanhando, qual é a sua opinião? Pode entrar no meu canal, está aparecendo aí, a produção coloca para você aí. Pode entrar no meu canal, pode deixar sua crítica, pode deixar sua pergunta, pode falar o que você quiser, que nós estamos aqui para dialogar abertamente com todas as religiões, com todos aqueles que estão vendo este vídeo. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, a sua crítica ou dar um joinha. Acompanhe sempre este meu canal. Toda semana nós temos um vídeo novo e você pode compreender e entender um pouco mais, tirando a sua dúvida. A Bíblia nos explica tudo. Até o próximo programa.